Oi, tudo bem? Hoje quero apresentar um livro que eu reli e amo demais. Que livro maravilhoso! Pedro Páramo, de Juan Rulfo, escritor mexicano. Juan Rulfo, gente, nasceu em 1917 na província de Jalisco, no México, e ele publicou seus primeiros contos em revistas. Então, esse escritor, ele possui apenas dois livros, um de contos chamado Chão em Chamas, esse pequeno romance, pequeno em tamanho, mas grandioso, chamado Pedro Páramo. Segundo a Susan Sontag, este é uma das obras-primas da literatura mundial do século XX, influenciando Borges, influenciando Gabriel Garcia Marques. É a história, então, de Pedro Páramo e desse povoado de Comala. É um povoado aí no sertão mexicano, para onde esse Juan Precioso, que é o personagem do livro, vai procurar pelo seu pai, Pedro Páramo. Então nós temos aqui, gente, um livro espetacular, impressionante. Voltando então ao Pedro Páramo, ou melhor, a Juan Rulfo, nasceu em 1917, ele é um grande autor latino-americano. Ele foi órfão de pai e mãe muito cedo e morou em orfanato, depois foi criado por tios, depois ele migra para a cidade do México, ainda jovem, tem que trabalhar numa fábrica de maquinarias, trabalha também numa fábrica de pneus, então ele não vivia do ofício de escritor. Junto com o escrever contos e o romance que ele recorta, trabalha, modifica, enxuga esse romance, ele trabalhava em outros ofícios. Então nós temos um escritor de contos, e esse livro aqui é um dos maiores livros da literatura mexicana e oxalá também da literatura universal. Na década de 40, o Juan Rulfo começa a publicar seus contos, trabalhando com a realidade mexicana, e ele traz isso em novos moldes, mostrando com técnicas de vanguarda, como fluxo de consciência, discurso indireto livre, polifonia. O Juan Rulfo, ele é muito amigo, foi muito amigo do João Guimarães Rosa. E é interessante essa questão, né, porque vai aparecer aqui também, lembra muito o livro Grande Sertão Veredas, pelos temas, pelos personagens áridos, secos, pelo cenário, né, o sertão do México, o calor. Então tudo isso vai aparecer nos seus livros. Ele lia também Clarice Lispector, Graciliano Ramos, lembrando que o Juan Rulfo morre em 1986. Aqui diz, olha, Juan Rulfo morreu no dia 7 de janeiro de 1986, na mesma cidade do México, onde havia ele chegado em 1935, aos 18 anos, na mais sombria solidão. Passou seus derradeiros meses encerrado no apartamento de um prédio de esquina, onde viveu os últimos anos de sua vida frágil, intensa e muitas vezes atormentada. Morreu aos 68 anos, 9 meses e 19 dias. Foi enterrado com honras nacionais. Ele casa em 1953, ele teve acho que 2 filhos, é o mesmo ano em que ele publica o livro Chão em Chamas, ou também Planície em Chamas, e são contos enxutos, eu não tenho esse livro, são contos pequenos, pequenos enredos, a linguagem oral misturada com o discurso indireto livro, que lembra Virginia Woolf, Faulkner, que ele era muito leitor de Faulkner, Joyce, e assim ele revela-se, o Juan Rulfo, aos poucos para nós, como seus personagens nesse romance, que é uma colcha de retalhos. Aqui nós não temos uma ordem cronológica dos fatos, temos várias vozes, várias situações, diálogos, que nós vamos recompondo, recriando esse quebra-cabeça à medida que lemos o livro. O que me ajudou muito nessa segunda leitura
foi assistir um filme que está na Netflix, foi lançado há pouco tempo agora. Esqueci quem é o diretor do filme, gente. Pedro Páramo chama o filme, e ao assistir o filme e ler concomitantemente o livro, nossa, foi muito bom. O filme é muito fiel ao livro. Voltando ao Rufo, ele era um homem universal, localizado no seu tempo, no sertão mexicano. O sertão árido seco é uma obra ancorada no contexto político, mas não é uma obra que faz propaganda política. Ele mostra o universo mexicano pós-revolucionário. Lembrando que a Revolução Mexicana aconteceu em 1910. Ele mostra que essa revolução não trouxe as mudanças esperadas pelo povo. E dentro desse contexto, dentro também da igreja corrompida que ele critica, os personagens aparecem envoltos em grandes temas e também assolados pela culpa católica, pela questão do catolicismo é muito forte aqui. Então, os grandes temas, o incesto, o parricídio, a culpa fundamental, o ciúme, o desgaste econômico e social, tudo isso aparece no livro. O catolicismo muito forte aparece na figura do padre Renteria, e o próprio nome, né? Renteria lembra renda, economia, né? Lucro. Esse padre, ele aceita dinheiro do Pedro Páramo para poder rezar uma missa pelo corpo presente do filho do Pedro Páramo, que era o Miguel Páramo. Esse Miguel Páramo havia matado uma pessoa, desonrado a sobrinha do padre, havia matado o irmão do padre. Então esse menino, esse moço, esse jovem Miguel Páramo, ele aprontava também nessa aldeia aí de Comala. E ele então, o padre aceita dinheiro para rezar missas, a missa do corpo presente do Miguel Páramo. E daí, por ter feito isso, a igreja não permite mais que o padre Renteria atenda confissões. Então as pessoas em Comala, elas morrem e ficam penando. Aqui nós temos, gente, realismo fantástico, é o começo de tudo. Realismo fantástico latino-americano está aqui alicerçado, aqui é a base, o Juan Rulfo, com o seu Pedro Páramo. Então esse padre não perdoa as pessoas não têm mais chance de ir para o céu, não são absolvidas, o catolicismo, né? Tudo é permeado pelo catolicismo aqui muito forte. E por isso, ao não serem perdoadas, estas pessoas, estas almas ficam vagando por Comala. Então, Comala, essa cidade para onde está indo aqui o personagem principal, o Juan Preciado, é uma cidade fantasma. Então as pessoas, as almas, ficam presas naquela cidade, vagando, contando as suas histórias de tragédias. Então, assim, o padre quase que é o responsável por essa situação. Então, o que nós vamos encontrar aqui é o Juan Preciado entrando nessa cidade, como ele diz no começo do livro, no primeiro capítulo, não tem capítulo, são partes. O livro ele é recortado pelo Juan Rulfo e jogado para nós como um quebra-cabeça. Então, a primeira parte, olha, vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse, e eu prometi que viria vê-lo assim que ele morresse. Assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo e eu decidido a prometer tudo. Então a questão da morte também é muito forte nesse livro. Não deixe de ir visitá-lo, recomendou ela. O nome dele é assim assado. Tenho certeza que ele vai gostar de conhecer você. Então não tive outro jeito a não ser dizer a ela que faria isso, e de tanto dizer, continuei dizendo, mesmo depois que minhas mãos tiveram trabalho para se safarem de suas mãos mortas. É um livro altamente poético, tem frases aqui maravilhosas, com muita poesia, beleza. Então esse Juan Preciado, ele entra nessa cidade cheia de fantasmas, e ele começa a conviver, a conversar com esses fantasmas. E no caminho para entrar nessa cidade, ele encontra o Abúndio, já nessa primeira parte, que é um tropeiro ali das redondezas, que vai dizer a ele, né? Mas você veio procurar Pedro Páramo, ele está morto. Eu também sou filho dele, esse Abúndio fala. E depois ele diz, olha, quando chegarmos, ele fala para o Juan Preciado, quando chegarmos a Comala, o senhor vai ver o que é calor forte. Aquilo fica em cima das brasas da terra, bem na boca do inferno.
Digo eu que muitos dos que morrem por lá, quando chegam ao inferno, voltam para buscar um cobertor. Então essa cidade que eles estão aí buscando, né, que o Juan Preciado está buscando, ela é como que um inferno. Eles estão descendo para o inferno. Então essa palavra descer vai aparecer várias vezes. Lá é muito quente. Então ali o inferno dessas almas penadas é um livro de fantasma, gente. Aqui nós vamos descobrir aos poucos que todos os personagens estão mortos. Achei isso maravilhoso. Então, esse próprio Juan Preciado está morto. Eu estou contando um spoiler muito grande aqui. Vocês não me matem. Mas você vai descobrindo isso aos poucos. E o que nós temos aqui são lembranças polifônicas, várias vozes desses personagens surgindo aí para nós e ao mesmo tempo revelando as suas histórias trágicas, seus sofrimentos, porque todos morrem tragicamente nesse livro. Lembrando que esse Pedro Páramo, ele tinha muitos filhos. Olha, esse Juan Preciado, o Abúndio e tantos outros, Miguel Páramo e etc. Então ele deflorava as mulheres, ele era o coronel, que é um outro do tema do livro. O coronelismo aparece muito forte aqui. E ele tinha uma propriedade vizinha a Comala, chamada Média Luna. E essa propriedade é que mantinha com a agricultura e etc., né, que provia a cidade. Esse Pedro Páramo se apaixonou desde criança por uma menina chamada Susana. Só que essa Susana perde a mãe e o pai a leva embora. E ele fica apaixonado a vida inteira. Essa ele amou de verdade. Anos depois, esse pai que procurava ouro nas minas, ele volta com essa moça já viúva, casou com outra pessoa, né, era viúva e já está muito adoentada. E ela vai ficar na casa do Pedro Páramo para se recuperar. Que é, anos depois, décadas, né, o Pedro Páramo, o que ele vai ter desse amor é apenas a Susana doente. E isso causa uma revolta em Pedro Páramo. Ele mata o pai dessa Susana, e quando essa Susana morre, o povo festeja. Um velório que vira festa. E o Pedro Páramo resolve se vingar deste povo, deixando de sustentar a cidade. Então, o Pedro Páramo, ele mata a cidade economicamente. As pessoas não podem mais, não conseguem mais sobreviver, e muitos vão morrer de fome, vão morrer na miséria, vão sair da cidade. Mas a maioria que fica na cidade vai perecer tragicamente, porque o Pedro Páramo, ele decide que, não cuidando mais da vida econômica da cidade, ele senta numa cadeira e vê a cidade perecer, vê as pessoas morrerem. Interessantíssima essa situação, né? Essa vingança, essa questão da vingança, são temas muito fortes. E o Pedro Páramo, ele vai ficar ali vendo essas pessoas morrendo até que também ele vai ser morto. E ele vai ser morto por um próprio filho, por esse Abúndio que aparece aqui no começo, né? A questão do parricídio. Temos personagens maravilhosos nesse livro, interessantíssimos. Por exemplo, a criada Damiana, que ela vê a morte do Pedro Páramo, e o Pedro Páramo, no final, ele vai se tornando um monte de terra. Olha que interessante, olha. Apoiou-se nos braços de Damiana Cisneros e fez a tentativa de caminhar. Depois de alguns tantos passos, caiu, suplicando por dentro, mas sem dizer uma única palavra, deu uma batida seca contra a terra e foi se desmoronando como se fosse um montão de pedras. Pedro Páramo, Pedro Petra, pedra, Páramo, deserto. Então acabou aquilo, né? Aquela cidade, ela é deserta. Gente, aqui nesse livro você começa com o personagem Juan Preciado descendo o vale aí com esse Abúndio. Você nunca na vida imagina que são fantasmas. E com o tempo, com as leituras, com esses flashes, com essas situações, diálogos, personagens falando na nossa cabeça, nós vamos aos poucos entrando também na cidade, no mundo dos mortos, nas histórias, nas angústias, nas tragédias, dramas da mulher que carregava uma trouxa de pano porque ela queria muito ter um filho, o filho morre quando criança. Então você caminha com essa mulher, do Fulgor Sedano, que era o capataz do Pedro Páramo, dos revolucionários, desse Miguel Páramo, da Doroteia. São muitas histórias de personagens bêbados, trágicos, personagens que você também não identifica. São vozes falando das suas amarguras, dos seus sofrimentos, das suas dores,
desilusões, que você também começa a ficar angustiado nesse texto, né? E você passa a viver dentro dessa Comala, dentro desta cidade fantasma, e depois tudo termina desoladamente, com esse Pedro Páramo virando um monte de pedras. Que literatura maravilhosa, um dos grandes livros desconhecidos até. A gente não vê muito falar-se de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Gente, o Pedro Páramo é uma obra impressionante. Foi publicado em 1955, este livro. Lembrando também que o Juan Rulfo ele era fotógrafo. Ele dedicou-se a fotografar cenas da vida mexicana. Então temos um livro sobre a fotografia de Juan Rulfo, sobre as fotografias que ele fez. Ele dedicou-se também à causa indianista, a questão do índio, a margem. Então ele também foi uma voz nisso, né, a favor do índio. Então, esse livro publicado em 1955, estou misturando tudo a história com o livro, né? Ele influenciou, como eu disse, o Gabriel Garcia Marques com 100 Anos de Solidão. E nós temos aqui um narrador que se entrega por si mesmo, né? Ele está à procura do pai na localidade de Comala, uma localidade quente, seca, é o inferno. O pai era esse Pedro Páramo, coronel famoso da região. O narrador, o Juan Precioso, no começo, né? Ele é o narrador, depois entram outras vozes no texto. Ele está morto e no final estamos envolvidos com essas almas penadas. É um livro, então, inesgotável. Temos várias maneiras de ler esse livro. Nós estamos aqui à procura de um paraíso que não existe mais, junto com Juan Preciado. Procuramos também e encontramos o amor não correspondido, ciúmes. Ele está aqui, o Juan Preciado, procurando aquilo que a mãe disse a ele, né, no final da vida. Temos o coronelismo, que eu já falei, a igreja perdendo do espaço, a linguagem coloquial misturada com técnicas de vanguarda, como eu falei, discurso indireto, mudanças de cenas bruscas. E lembrando que o Juan Rulfo, ele recortou esse texto. É como se ele tivesse escrito um grande romance em páginas separadas, depois embaralhasse tudo aquilo e colocasse fora de ordem para o leitor montar o texto. Então, ler esse texto é buscar o cerne, né, daquilo que ele quis dizer, porque é um texto seco. É como se ele estivesse trazendo para nós o tutano do osso do texto. Nós temos que completar os diálogos, porque são muitos narradores. São cenas desencontradas no tempo, polifonia de vozes em tempos diversos que não dão conta do real. É um quadro recortado com vozes diferentes, murmúrios e sussurros. É interessante, é como se estivesse ouvindo um sussurro que vem do passado, para que o leitor monte o passado da história. É um livro perfeito. As personagens estão te contando as vidas, as tragédias, que você vai montar aos poucos. Alguns pesquisadores tentaram e conseguiram fazer isso, montar o livro cronologicamente. É um quebra-cabeça. É um livro irrepetível, difícil, mas que você cresce na releitura, como eu cresci. Relendo esse texto, gente, ele se tornou maravilhoso, profundo. Nós temos aqui o narrador pincelando por dentro a sua vida, né? A incidência da luz que tudo impregna, a questão da luz, a falta de água que atinge todos os personagens do texto, os personagens que procuram na igreja o porto seguro, mas a igreja também não está segura. Mas o próprio padre, ele também está inseguro, né? O padre Renteria. A questão do agnosticismo, né? Deus fez e abandonou essa tragédia. Assiste esse drama humano, esses personagens em constante convulsão e sofrimento. A culpa original permeando a obra. O trágico mostrado também com um certo humor negro. Mas é um humor que é uma visão de mundo desencantado. Não há um mundo além deste aqui. Não há um mundo além deste mundo fantasma.
deste mundo de Comala, de sofrimento e dor, e solidão, e vento, e pássaros, abutres sobrevoando, e neblina, como aquele cavalo lá do Miguel Páramo. O Miguel Páramo é esse moço que foi morto numa emboscada, e só sobrou o cavalo que fica correndo dia e noite pelas ruas de Comala, né? Esse cavalo chorava a morte do Miguel Páramo, o filho do Pedro Páramo. Juan Rulfo, gente, ele era um autodidata. Não vivia de sua obra. Então ele se esforça para deixar para nós o essencial. É um autor de um único livro, podemos dizer assim, fora O Chão de Chamas, O Chão em Chamas, que são contos. É um autor profundo. É um autor que mostra para nós a beleza do texto. Esses personagens de Comala, todos morreram tragicamente, tendo sempre a influência do Pedro Páramo, que era o coronel da região. Como eu falei, né, o que houve para ele se tornar esse coronel absoluto do lugar? Porque ele se apaixona por essa moça Susana, e ela foi embora com o pai, e o pai abusa dessa moça, né? Ela casou, ficou viúva, e quando ela retorna, ele recupera só ela doente. E ela vive de cama, e o Pedro Páramo sempre olhando para ela, vigiando-a. Ela morre, o Pedro Páramo para de prover a cidade então se torna fantasma. É a vingança de Pedro Páramo. O livro então critica essa revolução mexicana, em que os coronéis, os poderosos tinham poder, mas muito se prometeu à população e a população ficou à mercê. Nada chegou à população. Lembrando que essa revolução aconteceu em 1910. Também é a crítica à Igreja Católica. O padre que não perdoa mais as pessoas, que fecha, né, o céu para as pessoas. E todos morrem com mala e são condenados a vagar como almas penadas. Este livro, como eu falei, é uma colcha de retalhos, diálogos entrecortados, trechos de falas que não sabemos de quem é, polifonia, vozes diferentes, e muitas vozes são murmúrios e sussurros. A questão da culpa, do horror da morte, da perda do amor, a culpa por toda a eternidade, continuar a ser, não sendo, a questão do assassinato, do incesto, do parricídio, aparece em vários momentos. Eu, gente, sublinhei aqui várias palavras, vários textos que eu gostei demais. Então eu vou colocar aqui algumas pinceladas, por exemplo, aqui, olha, para ver a questão poética. Era a hora em que as crianças de todos os povoados brincam nas ruas, enchendo a tarde com seus gritos, quando até mesmo as paredes negras refletem a luz amarela do sol. Pelo menos foi o que eu havia visto em Sayula ontem mesmo, a esta mesma hora. E vira também o vôo das pombas, rompendo o ar quieto, sacudindo suas asas como se soltassem do dia. Coisa linda, né? Essas pombas voando como se soltassem do dia. O Juan Preciado, quando ele chega lá na cidade, ele vai encontrar uma senhora que o Abúndio tinha falado para ele, a dona Eduviges de Ada. Como tem alguém ali, né? Uma hospedeira, se a cidade é uma cidade fantástica. Então aquela mulher está morta. E ela diz para o Juan Preciado, o senhor deve estar cansado. E o sono é um colchão muito bom para o cansaço. Isso é legal, né? Então ele encontra essa mulher, e aí são várias situações e cenas. A questão do murmúrio, olha, só restava a luz da noite, o ciciar da chuva, com um murmúrio de grilos. Então, além do murmúrio dos fantasmas, murmúrio também dos grilos. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. São muitas coisas que eu marquei, que eu gostei demais. Aqui, olha. A madrugada foi apagando minhas recordações. Ouvia de vez em quando o som das palavras e notava a diferença, porque as palavras que havia ouvido até então, e só então fiquei sabendo, não tinham nenhum som, não soavam, sentiam-se, mas sem som,
como as que se ouvem durante os sonhos. Essa questão do livro de fantasmas. É um livro cheio de mortos. E o Juan Preciado só escuta esses murmúrios. Aqui. Uma outra frase, uma outra passagem que mostra a integração do homem com a natureza. Olha, o pássaro brincalhão que acabava de percorrer os campos passou quase na frente dele e gemeu um gemido desgarrado. A água apertou sua chuva até que lá, por onde começava a amanhecer, o céu se fechou e pareceu que a escuridão, que já estava indo embora, regressava. Então essa escuridão, essa solidão, tristeza da cidade, marca muito também o personagem. Eles vão contando aqui para nós as suas mortes, vão contando os seus sofrimentos. Aqui, quando a igreja, né, não autoriza mais o padre Renteria a perdoar os pecados, olha aqui que um padre amigo dele diz a ele: este homem de quem você não consegue mencionar o nome despedaçou a sua igreja e você deixou. Está dizendo para o padre Renteria, né? Esse homem é o Pedro Páramo, ao dar dinheiro para o padre Renteria. O que se pode esperar de você, padre? O que é que você fez da força de Deus? Quero me convencer de que você é bom e que recebe lá a estima de todos. Mas não basta ser bom. O pecado não é bom, e para acabar com ele há de ser duro e impiedoso. Quero acreditar que todos continuam sendo crentes, mas não é você quem mantém a fé, a sua fé. Eles mantêm a fé por superstição e por medo. Quero, além do mais, estar com você na pobreza, em que você vive e no trabalho e nos cuidados que você labuta todos os dias em seus compromissos, em seu compromisso. Sei como é difícil essa nossa tarefa nesses pobres povoados onde nos abandonaram. Mas isso mesmo me dá o direito de dizer a você que não se deve entregar nossos serviços a uns poucos, que nos darão um pouco a troco da nossa alma. E que com a nossa alma nas mãos deles, o que é que você poderá fazer para ser melhor que aqueles que são melhores do que você? Não, padre. Minhas mãos não são suficientemente limpas para dar a sua absolvição. Você vai ter de procurar em outro lugar. Então ele não pode mais perdoar e nem receber o perdão. Nossa, é muito triste, né? No final do livro, gente, nós vamos percebendo que o texto se fixa mais na questão do Pedro Páramo com a Susana, né, que ela vai lá para a casa dele e ele vai vê-la, né, morrendo aos poucos. Então é muito forte, né? E nós temos a Susana em delírio, lembrando de um tal de Florencio, que talvez seja o marido dela que faleceu, né? Que ela fica recordando tudo isso. A vingança de Pedro Páramo está numa frase interessante, quando ele diz: vou cruzar os braços e Comala vai morrer de fome. Ele jura, né, que vai vingar da cidade. E foi o que ele fez. A cidade, então, vai enfrentar a morte e a desolação. Ele fica, olha, Pedro Páramo estava sentado numa velha cadeira de couro ao lado da porta grande de média luna, pouco antes que se fosse a última sombra da noite. Estava sozinho, fazia talvez umas 3 horas, não dormia. Tinha se esquecido do sono e do tempo. Nós velhos dormimos poucos, quase nunca. Às vezes só cochilamos, mas sem deixar de pensar. Essa é a única coisa que me resta. Então ele fica vendo a cidade morrer aos poucos, né? Aqui, olha. Eu aqui ao lado da porta, olhando o amanhecer e olhando quando você ia embora, seguindo o caminho do céu, por onde o céu começava a se abrir em luzes, afastando-se cada vez mais descolorida entre as sombras da terra. Então tem essa poesia, sabe? Essa poética na frente da figura de um senhor sentado ao lado de uma porta. É essa imagem que a gente tem, né, do Pedro Páramo solitário, lembrando da Susana e vingando do povo, né? E no final ele vai encontrar a morte, olha, e vai virar um monte de pedras solitário. Porque tinha medo das noites que enchiam a escuridão de fantasmas, de encarar-se com seus fantasmas, disso tinha medo. E esta era a sua morte.
Que livro maravilhoso, que livro lindo, que merece ser relido várias vezes, né? Merece uma atenção muito forte, porque é muito bonito e triste, né? Então fala muito de velório, de morte, de sofrimento aqui, olha. E o pior de tudo é que quando você ouve as pessoas falarem como se as vozes saíssem de alguma fenda, e ainda assim tão claras que dá para reconhecê-las, são os murmúrios dos fantasmas de Comala, que Juan Rulfo nos faz entrever e participar da solidão, do sofrimento, das dores desses personagens. E nós também pensamos ao ler em nossa morte, né? Em nossa vida. Livraço, gente. Fica aqui para vocês. Eu desejo que vocês leiam, conheçam também a história de Comala e seus personagens fantasmas. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Um abraço e até mais.